5,17. 2 Coríntios 5,17. Coríntios 5,17. Quem achar, vai ficando de pé. Está sem Bíblia, pede a Bíblia do vizinho emprestada. Quem sabe ele te dá ela no final do culto, né? Essa semana passada eu fui fazer uma visita e aconteceu isso. A pessoa disse que não via a Bíblia porque ela não enxergava com a Bíblia que tinha. Aí eu dei a minha, que aí, né, facilitou a vida dela e a minha também, né? 2 Coríntios 5,17. Achamos? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Pode sentar aí no seu lugar. Esse é o texto do apóstolo Paulo, falando para os coríntios, e ele traz assim uma clareza para pessoas que conheciam bem a lei e eram, de certa forma, estruturados religiosamente. Mas apesar de ser religiosos e bem estruturados, conhecedores da lei, eles também eram pessoas que não estavam vivendo e nem manifestando essa comunhão em plenitude, vou dizer assim. Eles não estavam experimentando e nem compartilhando essa comunhão com Deus e com o próximo como deveriam. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, assim é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas, ele colocou um pacote de muitas coisas que essas pessoas viviam com certa qualidade de prática, mas era sem valor. Não tinha valor continuar praticando as coisas da velha aliança, o cerimonial da velha aliança, os costumes da velha aliança, a tradição da velha aliança, porque agora Jesus tinha vindo e tinha agora transformado todo aquele processo em manifestação do governo, do propósito de Deus. E eles ainda continuavam vivendo aquela estrutura antiga da manifestação do amor de Deus, do caráter de Deus, do poder de Deus. E eu tenho um exemplo que eu gosto muito quando fala da lei, que é o andaime de construção. Quando tem uma construção, normalmente do lado de fora, tem um andaime que é o estande que dá acesso ao empregado, ao construtor, para ir fazer o acabamento, para colocar a estrutura, e ele fica ali da fundação até o acabamento. Mas quando termina aquela obra, tem que ir lá e tirar o andaime. Então a lei é como um andaime para apontar Cristo. Cristo chegou, e quando Cristo chegou, Cristo é a beleza, Cristo é o acabamento dessa obra toda que foi feita. E agora é Jesus, o Cristo, que se manifestou como Salvador e Senhor. Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, a igreja estava em expansão, mas tinham pessoas ainda guardando essa lei cerimonial. E dentro dessa lei cerimonial existiam várias tradições e costumes de homens. Porque pensa que isso durou mais de 800 anos.
Então isso ficou impregnado, isso ficou muito forte naquele lugar, naquelas pessoas, e as pessoas, quanto mais desejavam honrar a Deus, mais se cumpria as ordenanças da lei. Mas tem um ditado popular que fala assim, que você não pode jogar a água fora junto com a criança dentro. Nós não podemos pegar a lei, cegamente e falar assim, tchum, vai tudo fora, acabou. Não podemos fazer isso. Porque existem princípios e fundamentos dentro da lei que estão até hoje e vai continuar. Mas por outro lado, existem tradições e costumes que foram incorporados e foram até a época de Jesus reconhecidos e necessários que hoje não são mais. Então o apóstolo Paulo fala, olha, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. A perseguição, a tradição, os costumes, isso já ficou para trás. Agora você está vivendo um novo tempo. Embora tenha perseguição, embora tenha outros costumes, embora tenha outras tradições sendo plantadas, mas as que ficaram para trás, ficaram para trás. E quando você não servia a Deus, quando você servia a você mesmo, quando você servia a ídolos, você tinha um costume. E o costume dizia assim, olha, cada um por si e Deus por todos. E cada um escolhia seu Deus também. Não precisava ser o seu não. Se tivesse um Deus de bom tamanho, então busque seu Deus, que eu busco o meu, e eu busco do meu jeito, você busca do seu. Mais ou menos assim. O importante é a gente estar vivendo bem, e estar bem um com o outro, tendo relacionamento, pelo menos mantendo a aparência, porque para a sociedade a aparência conta muito. O apóstolo Paulo disse assim, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que fez novo na sua vida e na minha vida depois que Cristo agora está habitando em nós? O que se fez novo? Quando o seu vizinho olha para você, quando o amigo do trabalho olha, quando o moço da mercearia olha, o que fez novo em você? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura. Começou uma nova criação. Quando a Janine tinha 1 aninho, 2 aninhos, 1 mês, era uma criação. Aí o Joshua veio, é outra criação. Totalmente diferente. Mas nós somos os mesmos pais. Somos pais da Janine, somos pais do Joshua. Deus vai tratando com você na sua personalidade e Ele vai fazendo de você essa nova criatura. Deus tem muitos filhos, mas o tratamento que Ele dá para mim é diferente do tratamento que dá para ela, que é uma mulher. Ele não vai mudar os princípios, mas Ele vai respeitar a sua estrutura, a estrutura sua como pessoa. Ele não vai arrombar na sua porta, Ele vai entrar na sua personalidade, Ele não vai entrar na sua intimidade sem que você o convide, muito menos vai expor você sem que você o permita. Apocalipse diz assim, olha, 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pensa, alguém tocou a campainha, você tem que ouvir. Minha casa não tem campainha não, você tem que gritar até a gente ouvir, às vezes a gente não escuta. Mas depois que eu escuto, eu tenho a opção de ir abrir a porta ou não. Jesus está batendo na porta do meu coração, do seu coração, está batendo, e aí você fala, pode entrar, é Jesus, pode entrar. Senhor, a casa está aqui pronta para te receber, a minha sala, a minha cozinha, o meu quarto, também pode usar o banheiro, você vai dando para Jesus espaço. Mas o texto pelo apóstolo João diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém, então não é todo mundo que abre, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se alguém, esse alguém pode ser eu, se eu abrir a porta, eu vou cear com ele. Você
Sabe o que isso quer dizer? Porque o apóstolo João estava falando para o judeu. E era um costume do judeu, dentro da sua sala ou das casas melhores, ter aquele lugarzinho do lavabo, sabe? Que vai lá só para lavar a mão. O comum é que na sala ou no lavabo, perto da sala, tinha uma pia para se lavar as mãos. Quando a pessoa chegava na casa, a primeira coisa que ela fazia era lavar as mãos, antes de cumprimentar a pessoa. Já que você é bem-vindo para entrar nessa casa, então lava as mãos para você me cumprimentar. E a pessoa tinha esse costume de entrar e lavar as mãos. Mas eles tinham um costume a mais ainda, que era de comer junto na mesa. Normalmente naquela sala ou na casa mais nobre tinha uma sala só de refeição que a gente chama de copa. Então ia todo mundo para a copa e comia-se muito com a mão. O motivo porque se lavava a mão de início é porque lavava a mão para comer com a mão, para cumprimentar o outro, para ter comunhão. Então Jesus está na porta batendo, você reconheceu, pode entrar. E se ele entrar, ele vai cear com você e você vai cear com ele. Isso quer dizer que você precisa de abrir a sua vida ao ponto que Jesus não tenha limite para entrar. Ele pode e deve entrar talvez até os lugares mais secretos, os porões da sua alma. Ele pode entrar talvez até o lavabo. Não tem lavabo, tem uma bacia lá no canto. Jesus tem que conhecer esses lugares da sua vida para ter comunhão de fato com você. Porque o comer junto é ter comunhão. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe, irmãos, tem um princípio, vamos dizer aí, tipo a mesa, que você tem que falar com a pessoa o que você vai pôr na mesa. Jesus falou assim: olha, se você for evangelizar, se você sair de casa em casa, tudo que pôr na mesa você come. Ou seja, não fique preso a isso. Mas o princípio é que quando você convida alguém para almoçar na sua casa, você tem que falar assim: eu vou fazer batatinha com carne moída. Você come? Porque você está convidando, você tem que dar a honra para a pessoa de dizer sim ou não. Se a pessoa me convidar para almoçar na casa dela, chegar lá e tiver jiló, eu posso não comer, porque ela não me avisou que era jiló, eu não como jiló. E não é feio você fazer isso. Agora, se ela falar que vai fazer, você não falar nada, chegar lá sem comer, aí é feio. Então, se você convidar Jesus para ir comer na sua casa, que é a sua vida, ele vai levar 1 quilo de arroz, ele vai levar uma porção de alguma coisa. Não, ele não vai levar, ele vai comer com você o que você tem para comer. O que é aquela sua alma que sustenta a sua estrutura, que valoriza, que te dá reconhecimento, que te dá o que você tem. Ele vai comer com você. Talvez o que você tenha é um prato amargo mesmo, né? Não de jiló, mas de decepção, de tristeza, de doença, de enfermidade, de amargura, de tantas situações. E ele vai entrar na sua vida e vai cear com você. Se você estiver chorando, ele vai chorar com você. Se você estiver comendo pão amassado, ele vai comer pão amassado com você. Se você estiver jejuando por angústia e não querer comer, ele vai ficar com fome com você. Ele vai cear com você. E o texto fala: cearei com ele e ele comigo. Então, num outro tempo, na contramão dessa abertura, você vai cear com o Senhor. Será que ele tem um prato de jiló amargo, de jurubeba? Será que ele tem esses pratos? Porque o que é ruim para mim pode ser bom para você, né? Não sei o que você acha ruim. Será que ele tem esse negócio ruim para te oferecer? Será que ele vai empurrar ela abaixo? Conta que você vem comer comigo, você tem que sofrer, você tem que comer até o fim. Uma vez eu fui comer numa casa, e eu não como jiló, né? Mas aí a pessoa, eu não falei para ela que eu não comia jiló, teve jeito de falar. E ela fez abobrinha, e a abobrinha eu gosto. E tinha uma menininha assim, uns 4 aninhos, não sei, uma menininha na mesa, e ela, eu falei: você não come abobrinha? Abobrinha é tão gostoso, olha o tanto que o tio põe no prato. Pá, põe no prato. Quando eu fui comer era 70% de jiló e 30% de abobrinha.
Até hoje vem esse arrepio que aquele tanto de Joca comigo. E eu comi tudo, porque eu tinha que fazer bonito para aquela menina, e eu podia falar para o meu anfitrião que eu não comia Joca. Foi uma situação terrível. Eu comi. Quando eu acabei de comer, ela falou assim: eu sabia que você ia gostar. Eu mandei a fulana fazer um tanto, não sei o quê, e tal. Aquelas pessoas que põem comendo no seu prato. Foi terrível, foi terrível. Foi a única vez que eu comi naquela casa, nunca mais eu comi lá. Porque eu não sabia o risco que eu ia correr. Mas Jesus não faz isso com a gente, não. Ele não empurra assim, goela abaixo, assim, vai fazer você comer. Ele não vai te enganar e colocar 70% de maldição e 30% de bênção. Não, ele não vai fazer isso, não. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele vai cear comigo. Ele tem algo para te oferecer. A comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é superior a qualquer dor, a qualquer tristeza, a qualquer amargura, a qualquer decepção, a qualquer situação que você tenha vivido, experimentado ou esteja vivendo. Ele é superior a tudo isso. O que Deus quer fazer e quer trazer para a sua vida e para a minha vida é superior. Eu preciso de abrir a porta, porque as coisas velhas já passaram. Versículo 18: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então ele está na porta batendo e ele está anunciando um novo tempo, ele está anunciando um recomeço, ele está anunciando proposta, e eu preciso agora de entender que isso provém de Deus, do próprio Deus que está abrindo porta. O próprio Deus quer fazer um recomeço, o próprio Deus quer me reconciliar com Ele e com o próximo. À medida que eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com o próximo. Porque o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o teu alma, todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu tenho comunhão com Deus, eu me amo. E se eu me amo, eu amarei o meu próximo. E se eu amo o meu próximo, eu vou ter comunhão com o meu próximo. Eu vou chamar esse próximo para estar perto de mim, para sentir cheiro de Deus, presença de Deus, poder de Deus, propósito de Deus que está na minha vida. Eu vou me desprender das tradições das leis, eu vou me desprender das tradições humanas e religiosas que dizia cada um por si, Deus por todos, independente de qual seja o seu Deus. Eu vou te colocar pertinho de mim e falar assim: olha, Deus se importa com você tanto quanto se importa comigo. E olha, Deus está fazendo isso na minha vida. Eu estou passando por este momento na minha vida. Eu estou crendo em Deus nessa intensidade. Eu estou experimentando Deus desta maneira. E esta comunhão que me reconcilia com Deus levará então o meu próximo a ser reconciliado com Deus através da minha vida. E isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não é um mundo geográfico, não é um mundo político, mas o mundo aqui é eu e você. É a criatura que foi feita imagem e semelhança de Deus, é que foi então reconciliado com Deus em Cristo. Caráter de Deus manifesto em Jesus. Poder de Deus manifesta em Jesus. Perdão de Deus manifesta em Jesus. E as pessoas começaram a olhar para Jesus e percebia Deus, percebia o amor do Criador, percebia a promessa sendo cumprida, percebia o poder sendo manifesto, e eles não queriam se aproximar novamente de Deus que cumpria a palavra que havia sido feita. De fato, é Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tem um tanto de Deus na sua vida, um tanto que eu não sei mensurar quanto, mas esse tanto de Deus que está em você, com unção, com poder, com autoridade, com discernimento, com talento, com dom e com tanto de coisa, não é para apontar o pecado do pecador que nós somos mais um. É para apontar a reconciliação de Cristo. Que Cristo já veio e já fez. Cristo já foi crucificado.
Cristo já foi entregue. Cristo já pagou o preço. Então o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que comunicar ao meu próximo que através da comunhão com Deus, através de Cristo, as coisas velhas vão ficar para trás e Deus vai propor um novo caminho e um recomeço. Olha, Deus então me deu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ele fala assim que reconcilio as pessoas, não? Porque é automático. Quando você se reconcilia com Deus, você vai amar a você e você vai amar o seu próximo, você vai reconciliar o próximo. É automático. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, nós rogamos como se fosse o próprio Deus rogando. Rogar é pedir, é declarar abertamente: eu preciso, eu quero, eu conto com você, eu necessito de você, é o desejo do meu coração. Que você está rogando, está pedindo com intensidade. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu estou pedindo como se fosse Deus pedindo. Reconcilie com Ele. Essa reconciliação é ter comunhão. E se temos comunhão com Deus, então nós vamos ter essa manifestação de comunhão uns com os outros. Nós não vamos viver indiferente, nós não vamos viver de modo aleatório, nós não vamos viver discriminando situações e pessoas, porque as pessoas serão o nosso alvo de aproximar elas de Deus. É esse o novo, é te aproximar de Deus, é te aproximar do caráter, é te aproximar da santidade, é te aproximar do propósito. Então eu vou aproximar de pessoas que não são perfeitas, que são falhas, que cometem situações, mas elas vão de alguma maneira ver Cristo em mim, porque eu fui reconciliado com Cristo. Não foi pelo meu sacrifício, não foi pelo meu esforço, não foi pelo meu mérito, mas porque Cristo foi, tomou o meu lugar, se fez maldição, morreu, ressuscitou, e agora Ele me deu o título de embaixador. Amém. Vocês viram um pouco tempo atrás aí a briga que estava no filho do Bolsonaro? É isso. Só que lá no nível político. E o nosso? Não. Não tem que brigar. Você já tem um lugar certo de embaixador de Cristo. Para anunciar, para ser porta-voz, para ser comunicador, para ser um oficial, de dizer, olha, Deus tem para você um tempo novo, porque as coisas velhas já passaram, Deus fez novas todas as coisas. Eu não estou aqui para te acusar do seu pecado, da sua falha, eu não estou aqui para te diminuir, eu não estou aqui para te constranger, não estou para medir sua fé, sua espiritualidade, eu estou aqui para te dizer que é necessário ter comunhão, porque a comunhão com Deus é que vai nos purificar do pecado. O meu pecado não é o do William, mas eu tenho um pecado e ele tem outro. Ou ele pratica ou não tem, mas pratica, né? Por aí. Ter comunhão, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus nos rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Ele. É uma necessidade, mas também é um desejo. Tem um ditado que fala assim, olha, que quando a fome junta com a vontade de comer, é uma necessidade, mas também é um desejo de Deus. Deus deseja, nós necessitamos e Deus deseja. O que falta para ter essa comunhão, para reconciliarmos com Deus? E quando reconciliarmos com Deus, reconciliar o nosso próximo? Porque às vezes é difícil de ter comunhão com algumas pessoas em alguns momentos, porque está faltando Deus na minha vida e na dela também. Então tem dois polos negativos, como é que eles vão se encontrar? Está faltando Deus na minha vida, porque não está faltando só na vida do outro, não. Se
estivesse faltando só na vida dele, o Deus que habita em mim seria suficiente para promover comunhão, para promover reconciliação, para promover a integridade, cumprimento de propósito. Só não está havendo isso porque está faltando Deus na minha vida, na vida do outro. A questão é que provavelmente o outro não reconheça, e eu preciso reconhecer, porque eu já tive comunhão com Deus, já experimentei perdão e graça, já experimentei unção, já experimentei um novo nascimento, então agora eu preciso ter mais comunhão. Quando o apóstolo João escreve lá em Apocalipse, ele está dizendo: eis que estou à porta e bato, não está batendo na porta de quem não conhece. Está batendo na porta de quem tem comunhão, porque aquele texto está sendo escrito para a igreja, está sendo escrito para aqueles que tiveram uma experiência com Deus na pessoa de Jesus, e ele está dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Ele está falando para o futuro, que isso iria acontecer. Jesus viria e bateria na porta dessas pessoas que somos nós, dizendo: eu estou na porta, batendo, pedindo para ter a comunhão, porque você está fazendo, está longe daquilo que eu chamo de reconciliação. E se alguém abrir a porta, eu vou entrar e você abre. Isso não foi dito para o ímpio ou para a pessoa que não conhece ou não teve comunhão com Deus. Isso foi escrito para quem tem comunhão com Deus. Somos nós. Mas às vezes nós falamos assim: mas fulano é difícil, a situação é crítica. É crítica porque falta Deus na minha vida. Eu não posso medir o quanto falta na vida do outro, eu tenho que responder por mim. Quando Jesus estava então como pessoa, como homem, ele se enchia dos atributos de Deus para manifestar Deus, e não teve caso difícil, não. O morto ele ressuscitava, o paralítico ele curava, o pecador arrependido ele perdoava o pecado, e ele ia assim rompendo, quebrando barreiras, estabelecendo ponte, cumprindo o propósito do Pai. E aquelas pessoas tinham menos Deus do que nós temos hoje? Ou eles tinham Deus menos disponível ou mais disponível? Não, só mudou o endereço e a data, mas a situação é a mesma. Vai continuar sendo a mesma. Mas Deus continua sendo eterno, sendo o mesmo, disposto, disponível a fazer milagre, a romper cadeias, a construir pontes, a quebrar os grilhões e trazer a comunhão. Deus continua querendo ver o seu povo reunido em torno do seu nome. Deus continua desejando derramar unção. Deus continua desejando fazer milagre. Olha, tem um versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é verdadeiro, como toda a Bíblia é. Mas às vezes as pessoas pensam que Deus depende da minha fé para fazer um milagre. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que você tenha fé. Mas Deus não tem isso como requisito para fazer milagre. Deus não tem. Deus não precisa de nenhum requisito para fazer nada, porque Ele é Deus. Ele cura, salva, transforma no poder da sua soberana vontade. Deus ressuscitou o morto, precisava de poder ou precisava de crer? Como? Ele estava morto. Como ele ressuscitou o morto? Pela fé do outro? Não, irmãos, nós precisamos de entender que Deus ele é absoluto. E Ele faz. Mas Ele deseja fazer de nós participantes deste milagre da reconciliação. Quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, foi suficiente? Foi. Está consumado, foi Jesus que falou. Está consumado, está resolvido. Mas aí então Ele estabelece eu e você como embaixador. Ele estabelece eu e você como porta-voz, como instrumento desse processo da reconciliação dos outros. Então, se você está querendo reconciliar uma pessoa ou um processo, você vai lá acusar essa pessoa de ter quebrado o processo, ou você vai lá perdoar a quebra do processo? Você vai lá para costurar ou você vai lá para acabar de rasgar o pano que desfiou? O que você vai fazer?
Você está indo como reconciliador, você está indo como agente de reconciliação, você está indo como agente de perdão, e chega lá acusando o pecado, o problema, a dificuldade, o que está de negativo. Que agente de reconciliador é você? Que espírito de embaixador é esse que está manifestando você? Não é o de Deus. Esse é do acusador, esse é do mentiroso, esse é do falso, esse é do engano. Porque Deus te pôs como reconciliador. Aí você chega lá queimando todos os cartuchos e diz assim: fui enviado de Deus. Será que foi? Vamos ler mais um texto? Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos 1, 8. Primeiramente, dou graças ao nosso Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Glória a Deus. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que se em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter com vós. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. E isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus-me ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para que também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. É um texto bem grande, mas a primeira parte o apóstolo Paulo começa dizendo que ele fica feliz e ele dá glória ao Senhor, e ele celebra ao Senhor por ter pessoas que têm essa comunhão, que têm essa interação, que participam com ele de momentos de consciência, de celebração, de necessidade. Às vezes as pessoas estão perto de nós, mas não têm comunhão com a gente. Elas até cantam, bate palma, é membro da mesma igreja, está tecnicamente perto de nós, mas não tem comunhão com a gente. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, porque o Deus a quem sirvo é testemunha, como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, para que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo comunicar a alguns o dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então, se eu tenho comunhão, vou contar assim, um exemplo de alguém que está lá em Belo Horizonte. Eu quero compartilhar meu dom, ou o dom que Deus me deu, para confortar, para edificar, para consolar, para ajudar. Porque ter comunhão não é só comer, como eu disse no texto de Apocalipse 3:20, que ele vai cear com você e você vai cear com ele. Não é só comer. E Jesus chamou os discípulos e falou assim: olha, fica comigo 1 hora, e essa 1 hora era chorar a agonia da cruz que ela estava chegando, mas eles não tiveram comunhão, eles foram dormir. Eram os 12, os homens mais próximos de Jesus, não tiveram a comunhão da cruz. Jesus esteve sozinho, desde ali para frente, foi só ele e o Pai. Às vezes as pessoas estão muito perto de nós, mas eles não têm essa afinidade ou essa sensibilidade que o apóstolo Paulo disse aqui: olha, eu dou graças a Deus porque eu sei que vocês têm comunhão comigo. E o que eu mais desejo é estar com vocês para compartilhar o meu dom,
O que eu mais desejo é estar com vocês para edificar, consolar, exortar, e não usar a palavra exortar aqui, mas é esse estar junto é que vai promover isso. Pode até ser que seja no velório, pode ser que seja em outra situação, pode ser que seja na formatura, no casamento. Mas esse estar junto, às vezes não precisa de orar, já tem a oportunidade. A pessoa mora aqui na cidade, tem uma célula na casa dela. Então você precisa de querer isso, porque dentro de você já existe uma certeza que Deus te chamou como embaixador. Você é representante oficial da reconciliação de Deus com o homem. Então você precisa de querer estar junto, de caminhar um pouco mais, de andar um pouco mais. Mas talvez você vai pegar um ônibus, talvez você vai ter que abrir mão de algumas horas de descanso. Talvez você vai ter que abrir mão de algum benefício particular e pessoal. Mas o que está em você é maior, é mais importante, é mais necessário ser manifesto. E então você vai até essa pessoa para compartilhar o dom que Deus te deu. Tem umas pessoas que têm dons expressivos e eles se manifestam muitas vezes. Mas tem pessoas que têm dons que eles não se manifestam expressivamente e preciso que haja um esforço. Mas você tem um dom. Ele te chamou como embaixador. E Ele te colocou como reconciliador. Talvez aquela criança lá da casa, lá, tudo que ela quer é um abraço de mãe, um abraço de pai. Eu lembro de um livro que chama, eu não sei se ainda tem esse livro, mas ele chama Abuso Sexual, Prevenção e Cura. E nesse livro tem um relato de algumas meninas que foram abusadas. E aí então uma das palavras da doutora Isabel pergunta para a menina assim, qual é o sonho? Então tinha alguns sonhos, de casa, de família, disso, daquilo. E aí a menina fala assim, eu desejo um dia ser abraçado por um homem que não venha abusar de mim. Porque o pai dela abusou dela. E ela tinha medo de ser abraçado por qualquer um, mas especialmente por homem. Porque o pai tinha abusado dela. Agora, você conhece pessoas que abraçam e trazem aconchego no abraço? Quando ela faz assim, para você encostar a cabeça no ombro dela, no peito dela, parece que é seu pai, é sua mãe te abraçando? Um dom. E é preciso que você saia da sua casa, você que tem esse dom, e vai lá no asilo, porque tem um monte de pai abandonado pelos filhos lá no asilo. Tem um monte de filho abandonado pelos pais lá na casa lá. Tem um monte de pessoas precisando de um abraço seu aqui dentro da igreja. Eu desejo estar convosco para que o meu dom possa trazer para você uma edificação. Então essa ideia de ir na célula para receber algo é uma ideia distorcida do que é o reino, do que é realmente uma célula. Porque na célula eu vou levar o que eu tenho, eu vou levar o abraço, eu vou levar uma oração, eu vou levar a comunhão, e pode levar um lanche também, não tem problema, que é bom, né? Comer junto, depois de tudo isso, come junto, é bom. Mas não é só isso, a comunhão que Deus tem para mim, que Deus tem para você, vai além dessa circunstância. Eu me lembro de uma pessoa que passou a noite comigo no hospital e não tínhamos muita comunhão. Eu nem acreditava que existia tanta identidade, mas quando eu precisei, ela falou assim, eu estou disponível, eu posso passar a noite com você no hospital. Você não pode ficar esperando muito, você tem que se oferecer. Você tem que se dispor a ter essa comunhão. A célula é esse lugar estratégico para ter comunhão, para ter relacionamento, para tocar e ser tocado, para levar um suprimento, para levar a reconciliação, para ser a ponte. O ministério, seja do louvor, da dança, do teatro, da limpeza, de qualquer coisa, é um lugar. Todo pequeno grupo é essa ponte da comunhão. Todo pequeno grupo. Pode ser ministério, célula, oração, intercessão, louvor, faxina, porque quando a gente está junto, isso vai acontecer. O seu dom vai manifestar.
Mas enquanto você está vindo para a igreja só na quarto domingo, ou mais um dia de convocação, esse dom não consegue manifestar. A não ser que propositadamente você seja convidado a manifestar o dom. De certa forma, constrangido a manifestar o dom. Se não for assim, ele não vai aparecer. É preciso que você tenha uma predisposição de dizer assim: eu me voluntario, eu me candidato a ser um instrumento, a ser um embaixador. Deus quer isso para você, Deus quer isso para mim. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. E isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes quis ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Mas até agora tenho sido impedido. Então existem alguns impedimentos. Tem na vida do apóstolo Paulo, é provável que tenha na sua vida, e é provável que tenha na minha, talvez agora mesmo, mas nós temos que ter esse discernimento para romper esses impedimentos, para fluir um pouco mais, para agir e ser um instrumento de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: olha, eu quero que vocês fiquem conscientes que eu desejo muito, mas eu fui impedido. E talvez você também deseja muito e está sendo impedido. Talvez o seu horário de trabalho não permite na célula. Talvez pelo horário de trabalho não dá para pegar no ministério. Tem um dia do ensaio, tem um dia do serviço, tem um dia que se faz e não dá para você. Tem alguns impedimentos que você não pode romper. Mas ele fala: eu tenho sido muito impedido. Existem impedimentos que eles não são muitos. Ele não é grande, ele não é intenso. Ele é só uma nuvem passageira que você está valorizando. Se você valorizar o impedimento, ele vai fortalecer na sua vida. E o dom, o chamado e o propósito, o governo de Deus não vai acontecer. A reconciliação jamais vai acontecer. Não haverá comunhão porque não houve reconciliação. Não houve reconciliação porque você não tomou a decisão de insistir, de persistir, de quebrar a barreira, de dar o primeiro passo para que Deus cumpra esse propósito. É necessário que você entenda isso, que muitas vezes o Satanás está criando na sua cabeça, está criando do lado externo, está criando em algumas estruturas que você pode romper uma barreira, mas você está supervalorizando essa barreira. Ela é real, mas ela não é impossível de ser rompida. E é você que tem que fazer isso, porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, você está ouvindo a voz de Deus. Deus está falando com você que é uma barreira que você pode romper, você tem que romper. Você tem que dar o primeiro passo para que a comunhão se estabeleça na sua vida, na vida da sua igreja, do seu ministério, da sua família. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que abrir mão, talvez de alguma situação, você tem que romper. O apóstolo Paulo disse: olha, eu quero muito, mas eu tenho sido impedido. O desejo de estar, ele precisa de ir além do desejo. Tem que partir para uma ação. Você tem que fazer alguma coisa. Eu não sei, talvez você não possa ir lá no lar das crianças, agora é dia 29. Mas sabe quanto é que custa um brinquedo que nós queremos dar? De 3 a 5 reais. E nós não temos dinheiro para dar os 100 presentes ainda. Ah, eu também não tenho, pastor, dinheiro para comprar 100 presentes. Vai para um presente, você tem? Responde para a Tayane, se você pode. Teve um dia, tempos atrás, nós fizemos uma campanha e nós arrecadamos leite. Eu fui lá no lar, como é que chama ali aquele lar dos idosos? Albergue. E eu perguntei para a moça assim: eu queria trazer uma doação que fosse relevante. O que vocês estão precisando? Ela falou assim: leite e material de limpeza. Eu falei: então, eu posso trazer tal dia essa doação? Pode. E nós viemos aqui na igreja, aí ainda era lá na Bica da Prata, e nós fizemos uma campanha, arrecadamos o material. E quando eu cheguei lá, eu falei para ela assim: eu vim trazer aquela doação, onde que eu posso colocar? Ela falou: pode colocar aqui.
Eu falei, mas aqui talvez vai quebrar a mesa. Foi então pouco no chão. Foi aqui vai atrapalhar a passagem. Eu falei, mas que tanto que você trouxe? Eu falei, foi um tanto. Ela falou, então pode levar para a cozinha. E quando nós voltamos na cozinha, eu não lembro agora exatamente quantos litros de leite, mas deu o leite para uma semana no Brasil. E ela falou assim, olha, nunca uma igreja trouxe uma doação como a sua. E quando você falou que ia trazer, eu não acreditei que fosse algo assim. Eu não sei quantas pessoas deram leite naquela época. Nós fizemos uma campanha 40 dias com o propósito, e foi no meio dessa campanha que nós arrecadamos o leite na época. Às vezes as pessoas que estão perto de nós estão por um crise de ser alcançado, mas nós escolhemos não romper a barreira. Nós escolhemos não quebrar o bloqueio. Eu não podia levar aquele tanto de leite lá que eu não lembro quanto que era. Mas juntamos todos nós. E a barreira foi quebrada, o leite chegou lá. Talvez você está dizendo assim, a barreira é muito grande, mas se você se juntar com alguém, a barreira vai se tornar pequena, ela vai se tornar fraca, você será uma fortaleza e a barreira vai ser lançada por terra. O apóstolo Paulo disse, olha, eu desejo muito estar com vocês, mas eu tenho sido impedido. E de fato ele estava sendo impedido. Ele estava preso? Você está preso? O que é que te impede? Eu quero compartilhar aqui algumas situações que podem impedir você de cumprir esse propósito. Um deles é a fofoca. E você pode quebrar essa barreira da fofoca. Parar de falar daquilo que você não sabe. Parar de falar da vida do outro. A pessoa que você precisa de reconciliar e de aproximar, para de ser fofoqueiro. Deixa a vida do outro. A inveja. Eu não vou falar dos versículos por causa do tempo, mas o espírito de inveja é um espírito terrível que cria barreira, que faz divisão, não faz ponte, não aproxima ninguém, não reconcilia ninguém. E pode ser inveja de todo jeito, de todo tamanho, de toda intensidade, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, nos relacionamentos, de todo jeito. Outra coisa, ciúme. Ciúme de toda a natureza, intensidade, maledicência, ficar falando mal, a pessoa não está lá. Essa semana eu estava numa reunião e aconteceu uma situação bem difícil, porque uma pessoa começou a falar mal da outra que não estava na reunião. E ela falou uma vez, falou duas vezes, a terceira vez, eu disse, acho que era você parar de falar porque ela não está aqui. E você não sabe por que ela não veio. Eu tive que falar com ela, porque ela está falando mal do outro que não está lá. Eu falei, eu não me pergunto não para ficar ouvindo ela falar mal dos outros. Eu vim para resolver outro problema. Mas se você não colocar um limite, se você não colocar um freio, você vai ser o ouvido que escuta o outro falar mal. Você está compactuando com a maledicência. Você está fazendo parte dessa rodinha de conversa paralela, seja da inveja, do ciúme, da fofoca, da mentira. Outra coisa que pode te impedir de ter comunhão é a falta de perdão. Esse é um tema para a gente falar outro dia, a falta de perdão. O fato de não perdoar a você mesmo é o primeiro instrumento. Não perdoar o outro, não perdoar a Deus. Você sabia que tem gente que não perdoa a Deus? Que vive num dilema, está dentro da igreja, mas não perdoa a Deus pela geladeira que não ganhou, pelo carro que não comprou, pelo não sei o quê, pelo não sei o quê. E a lista é enorme de coisas de comportamentos que vão te prejudicar e vão te distanciar de ter comunhão com o outro. E naturalmente essa falta de comunhão com o outro revela falta de comunhão com Deus, porque quem tem comunhão com Deus faz ponte e tem comunhão com o outro. Amém. A falta dessa comunhão te leva a julgar o outro. Deus te chamou e Deus me
chamou para esta comunhão, para esta reconciliação. Agora eu vou falar só um item e nós vamos orar para encerrar. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Isso pode promover na sua vida a reconciliação com Deus e com o próximo. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nossa comunhão vai atingir um ponto máximo quando nós podemos ter essa leveza de pedir perdão e saber que nós não vamos ser acusados, oprimidos, diminuídos, fragmentados, vamos ser fortalecidos quando pedimos perdão. Quando oferecemos perdão, não vamos ser vistos como covardes, como menores, não, vamos ser vistos como maiores. A nossa comunhão vai ser plena quando nós não tivermos sentimento de culpa, de pedir perdão ou de oferecer perdão, seja para nós ou seja para o outro. Confessai as nossas culpas uns aos outros, ou confessai os vossos pecados para serem curados. E se nós não fizermos isso, ou à medida que nós não fazemos isso, a reconciliação e a comunhão vai se tornando cada vez mais superficial e distante. Reconciliar com Deus começa com o pedido de perdão, com o próximo é semelhante. Mas às vezes não foi você que pecou, foi ele que pecou. Então você oferece perdão, você aproxima, leva lá um bolinho para ele. Talvez ele goste de jiló, leva farofa de jiló para ele. Doce de jiló, tem muita coisa de jiló para quem gosta de jiló, né? Não é o meu caso. Mas se a pessoa gosta, vai lá. Leva um bombom, leva um bolo, leva um abraço. Aproxima dessa pessoa e oferece o que você tem para reconciliar, para aproximar, para ligar essa pessoa àquilo que Deus fez em Cristo por sua vida. Confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros. Quarta-feira, reunião de oração, é bom momento de você orar um pelo outro. É necessário, não é acusar um ao outro, é orar um pelo outro. Não é fofocar enquanto ora, não, é orar um pelo outro. E se nós fizermos isso, a nossa comunhão vai ser plena com Deus e com o próximo. Nós precisamos, nós necessitamos disso. Imagina, se tiver um embaixador que não traz a pacificação, não faz a ponte, ele vai continuar sendo embaixador por quanto tempo? Vai perder o sentido de ser embaixador porque ele não faz nada daquilo que é o seu papel. Ele está lá preocupando com os seus benefícios próprios de ser embaixador, de desfrutar de uma casa, de um salário, de um tempo de governo. Mas quando mudar o governo, ele perde tudo isso porque ele não cumpriu o papel dele. Você é embaixador. Você precisa de cumprir o seu papel, porque esse benefício pessoal, próprio, particular, ele vai passar, e quando ele passar, você mesmo vai ser tirado desse lugar, você vai te tirar desse lugar de governo, de autoridade, porque você não cumpriu o seu papel, e você se tornará um fofoqueiro, um mentiroso, um divisor, ao invés de um criador de ponte. Nós somos chamados para reconciliar. Onde é o melhor lugar? É aqui? Com o microfone? É no pequeno grupo? É na sua célula? É no lugar onde você encontra pessoas, onde você sabe o endereço? Essa semana eu estive na casa lá da Luísa, e eu estive na casa deles uma vez, quando eles mudaram, não fui mais. Eu precisei, fiquei perdido, porque eu não conheço a casa dele. Somos da mesma igreja. Já comi o bolo 500 vezes que a Luísa faz. O bolo eu conheço mais. Mas ela, e a casa dela? Não sei onde ela mora. Nem com o mapa consegui chegar lá. Não é que ela mora longe difícil, não. É falta de
intimidade naquele endereço. Agora, eu sei chegar na casa da minha mãe, não sei o endereço lá. Olha que coisa interessante, da minha mãe eu sei chegar. Qual é a rua? Não sei. Qual é o número? Não sei, mas eu sei chegar lá. Não adianta você saber o nome da rua, o endereço, ou a qualidade do bolo, do salgado, da comida, se ela come jô, se ela come amendoim. Não adianta você saber esses detalhes se você não tem comunhão com a pessoa. E a comunhão começa quando nós confessamos as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas dívidas uns para os outros. Isso vai trazer comunhão. E depois que eu confesso a minha culpa e o meu pecado, eu oro pela pessoa e ela ora por mim. Será onde é que você mora, as pessoas sabem que você mora lá? A não ser que não tem quem célula na sua casa? Se precisar de um socorro, será que o irmão consegue te socorrer? Será que ele sabe o seu endereço? Convida ele para comer uma comida, se você gosta. Ah, eu gosto de canjiguinha, vem comer comigo. E se você gosta de comer giló, chama ele para comer giló. A Fran gosta de comer giló, viu, gente? Pode chamar ela para comer giló que ela gosta. Eu até plantei um pé de giló para ela, o pé não pegou não. Nem eu plantar giló eu sirvo. Né? Posso plantar outras coisas. Mas é isso. Chama a pessoa para comer com você, e antes de comer, ora pela casa dela, pela vida dela. A semana eu comi lá na casa da Elaine. Foi muito bom comer lá na casa dele, né? De surpresa, né? Ela nem sabia que a gente ia, mas a gente encontrou na cidade e combinou e comemos lá na casa dela. Comer junto, ter comunhão. Esse que estou à porta e bato, ele está batendo para entrar, mas ele vai entrar através do irmão que você vai convidar. Convida o irmão para ir na sua casa. E fala, coisa para você não tem reserva não, pode ir lavar a mão, pode sentar e comer comigo. Deixe ser esse irmão levar Cristo para a sua vida. Deixe ele ser instrumento de Deus para orar com você, para chorar com você. Essa pessoa que tem do seu lado pode ser um instrumento de Deus, não pode ser que seja lá no último banco, que por sinal é o Agnello. Não pode ser no primeiro banco, pode ser a Val. Pode ser eu, pode ser pessoas que Deus quer usar para acrescentar comunhão, reconciliação do propósito do governo, te ligar de novo, te conectar com aquilo que é máximo, que é secreto de Deus para você. E aí o dia que você tiver que bater lá, a gente vai também. O dia que for para a China, vai também. O dia que tiver que trabalhar, vai também. Você não vai ter que fazer isso sozinho. Porque tem comunhão, tem identidade, tem relacionamento. O Cristo que habita em você vai saudar, vai cumprimentar, vai festejar o Cristo que habita em mim. É o mesmo Cristo, mas ele habita em você e habita em mim. Tem pessoas que quando a gente encontra, dá um prazer, dá um gozo, vontade de dar um abraço, de conversar. Ele fala assim, tem algumas pessoas que quando eu encontro, até sai de perto, porque a conversa não acaba. Prazer, gostoso conversar, e termina o assunto, começa outro assunto, termina o assunto, começa outro assunto, e às vezes é o mesmo assunto, e a gente termina e fala assim, não deu para conversar. Tem gente que é assim, não é? É gostoso estar junto, e come, faz bolo, faz biscoito, toma café, e come canjiquinha, só não come de lá. Mas tem comunhão, tem algo que nos identifica, tem algo que nos fortalece, e a gente tem saudade, a gente liga, fala pelo telefone, fala pelo WhatsApp, não é assim? Agora imagine essa comunhão selada pelo Espírito, começando em Deus, criando um aspecto de irmandade, de relacionamento. Foi para isso que Cristo nos chamou. Vamos ficar de pé para a gente orar? O nosso primeiro texto, 1 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. Cristo está em você? Amém. Cristo está em você? Amém. Então qual que é seu chamado? Reconciliar o mundo com Cristo. Vamos começar aqui dentro de casa mesmo, né? Que é mais fácil.
Já existe menos barreiras entre nós do que existia antes. Vamos gastar um tempinho reconciliando uns com os outros. Tem célula segunda, terça. Quem aqui tem célula na sua casa ou ele tem célula? Levanta a mão, você fala aí. O Eduardo e a Rosa, o José, quem mais? Lá atrás a Fátima e o Juan, esqueci seu nome? Edivaldo, Eduardo, é isso? Quem mais? Lá de cá? Quem é ali? Como é que é? Neilda. Tem célula, tem pequeno grupo. É uma ponte de comunhão. É uma ponte de reconciliação. Ontem a Nanete falou, tem outro casal que falou, que se não fossem casados para sempre, eles não estariam aqui. Um pequeno grupo, um lugar de reconciliação e de comunhão. A sua casa pode ser esse lugar de reconciliação e de comunhão. A sua vida tem que começar sendo religada com Cristo para cumprir esse propósito. Sua casa, sua vida, seu trabalho, seu ministério, seu dom. O dom que Deus te deu tem que ser usado para a reconciliação que traz a comunhão. Amém? Vamos orar então por nós mesmos.